Salve, salve, alunos! Eu não falei que não dava nem tempo de ir ao banheiro? Pois é. Então, vamos lá. Aluno, vamos para aquela revisão de 5 minutos? Joga na tela. Olha lá. Aula 4.2, nós já estamos falando sobre a mineração no Vale do Guaporé. Lá na frente, em uma outra aula, eu irei falar sobre a mineração no Rio Madeira. O garimpo de terra firme, o garimpo do rio e etc. Então, na aula de hoje, falamos sobre a descoberta do ouro no Guaporé. As descobertas datam da primeira metade do século XVIII e coube, de fato, aos irmãos Fernando e Arthur Paz de Barro. Eram sorocabanos, da região de São Paulo, que vieram como bandeirantes, sertanistas, e descobriram o ouro nessa região. A produção das lavras e faísqueiras de Cuiabá passaram a ficar em decadência. Isso aí, faltando 30 anos, 3 décadas para acabar o século XVIII. Os primeiros descobrimentos se datam de 1734, se deu no local chamado de Arraiz de Santana e São Francisco Xavier. Ou, na verdade, Arraial de Santana. Também muito a mesma derivação, tá? Caça aos índios paiaguás. Lembra que eu falei na aula? Essa autorização para matar. Matar esses índios que estavam tocando terror. Matar esses índios que não deixavam os sertanistas trabalhar. Então, se pediu uma autorização. Os índios paiaguás, eles provocavam morte, terror e pânico na população ali da região de Cuiabá e também a região de Mato Grosso. Neste conflito, quase foi dizimado os parecis, que já era uma tribo bem dócil, bem tranquilo de se trabalhar. Inclusive, eles ajudaram os sertanistas, os bandeirantes, no processo mercantilista aqui no oeste brasileiro. O tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, ele mandou uma milícia, e essa milícia, ela vai conseguir detonar aí para mais de 266 índios. Na verdade, vão matar e vão ferir mais 600, ou matar também mais 600. Essa milícia estava composta aí por 842 soldados. Lembra que a milícia era um grupo formado de pessoas que iam à frente do exército. Na verdade, não existia exército, era a guarda naquela época. Então, era a força portuguesa, tá? Também falávamos sobre o ouro do Guaporé. Essa exploração que levou a migração para aquela área, mineradores, faiscadores, tá? E passou então a ser fundado o Arraial de Pouso Alegre. A mão de obra empregada inicialmente foram os escravos, que depois também teremos os indígenas, que irão compor esse cenário, tá? Os recursos utilizados eram a alavanca, o almocafre, a marreta, carombé e a bateia. Então, observe que eram instrumentos de trabalho rudimentares, totalmente ultrapassados. O ouro sumiu, não é que ele sumiu, na verdade, o meio para poder explorar é que não estava sendo convincente, ou seja, já estava ultrapassado também. Também falávamos na aula de hoje a decadência do ouro no Vale do Guaporé. A produção acabou impulsionando a vila nesse vale, e a produção de minas do Guaporé entra em decadência nos últimos anos do século XVIII. Ou seja, faltando 3 décadas para acabar um século, o ouro desaparece, a região entra em declínio, o ouro desaparece e o Guaporé fica totalmente isolado. Não vai ter nenhum atrativo
para estimular a prática agropastoril. O que vai ocorrer? O isolamento da região. E a sua fama, ali morre muita gente. Aluno, infelizmente a nossa revisão já foi embora. Eu vou deixar vocês agora para fazer a atividade e daqui a pouquinho eu estou voltando para fazer a revisão. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Não é que foi muito rápido? Não deu nem tempo de ir ao banheiro tomar, sei lá, pegar um ar puro, tomar uma água, enfim. Vamos para a correção? Ok, então, a primeira pergunta, ela diz o seguinte. As descobertas e veios e aluviões auríferos datam ainda da primeira metade do século XVIII. Cabendo aos irmãos, vejam só, cabendo aos irmãos sertanistas de Sorocaba, os primeiros descobrimentos de 1734, nos locais chamado Arraiz de Santana e São Francisco Xavier. Aluno, nós estamos falando de quem? Letra A, Fernando Sabino e Sebastião. Letra B, Jonas Furtado e Boris Fausto. Letra C, Caio Prado e Boris Fausto. Letra D, Fernando e Arthur Paes de Barro. Por último, letra E, Del Priori e Caio Prado. Olha aí. Bom, pelos nomes, vocês já estão sabendo que são pessoas importantíssimas. Quem acompanha a história, quem lê história, quem conhece, esses aí são pessoas muito importantes. Depois, quando eu falar, quando nós corrigirmos, na verdade, eu vou explicar melhor para vocês quem são esses feras aí. Tá certo? Então, já está falando, hein? As descobertas do ouro na região ali de São Francisco Xavier e Santana, se trata de quem? De quem estamos falando? Bom, aí temos as alternativas. Vamos partir para a resposta? Vamos! Então, a resposta é letra D. Os irmãos, o Fernando e Arthur Paes de Barro. É Fernando Paes de Barro e Arthur Paes de Barro. São dois irmãos que vieram do interior de São Paulo na missão de descobrir o ouro e vão conseguir. Nós estamos basicamente no início do século XVIII. E o ouro, ele vai ser descoberto por Pascoal Moreira Cabral em 1719, na região de Cochipó-Miri, ali em Cuiabá. De Cuiabá, então, eles irão avançar. Aí os irmãos Fernando e Arthur, mais lá na frente, descobrem o ouro no Vale do Guaporé. E ali passam a explorar. Toda uma estrutura montada, mas essa estrutura ela não vai resistir por muito tempo. E os caras vão tirar de 6 a 10 arrobas. É muito ouro. O ouro vai dizer, professor, e por que acabou? Não, não acabou. Aluno, o ouro continua lá no Vale do Guaporé. O ouro continua lá no Mamoré. O ouro continua no Rio Madeira. O método, como se explorou no passado, deu a entender que ele tinha acabado. Não. Mas se você tiver técnicas mais contemporâneas para ser explorado, tem muito ouro para ser explorado ainda. Sabiam disso? Pois é. Partimos para a próxima? Então vamos lá. Bom, a próxima questão, questão número 2, ela diz o seguinte. Conforme relata o Barão de Melgaço,
houve, a pedido da Capitania de São Paulo, uma providência para eliminar, através de guerras justas, vamos dizer assim, uma autorização para matar. Houve, então, pedido, através da guerra justa, os índios que provocavam mortes, terror e pânico ali na população de Cuiabá e em toda a área de Mato Grosso. Presta atenção, aluno, que houve um pedido, uma licença para matar. Matar a tribo indígena, matar índios que estavam tocando terror. De quem nós estamos falando? Letra A, dos índios bororos? Ou, letra B, dos índios paiaguás? Letra C, dos índios parecis? Letra D, dos muras? Ou, letra E, os Texapacura? Barão de Melgaço, ele fala que houve um pedido que partiu, esse pedido partiu de São Paulo, uma autorização para mandar matar, para poder matar esses índios. De qual índio nós estamos falando? Tá certo? Aluno, estamos falando dos índios paiaguás. E olha que o Mura, não vai confundir, tá? O Mura, ele tocava terror na região do Rio Madeira. Aqui em Santo Antônio, até abaixo, pegando ali em várias regiões, inclusive. Tá? Agora, os índios paiaguás estavam tocando terror ali na região de Mato Grosso. Tanto é que os paiaguás e os outros mundurucuns naquela região, eles se dissiparam, eles se espalharam por várias regiões, inclusive os descendentes deles, os guaicurus. Eu lembro que a minha dissertação de mestrado, eu ia trabalhar os guaicurus de Mato Grosso, que se espalharam. Tá? Mas os paiaguás também tocaram esse terror. Na questão anterior, que eu falei para vocês quem eram esses feras aí, ó, Fernando Sabino, claro, muito conhecido, Jonas Furtado, Boris Fausto, grande historiador, Caio Prado Júnior também, Mary Del Priori, muito famoso também, muito famosa, Mary Del Priori, assim como Caio Prado. Então, são pessoas da história que eu disse que ia falar para vocês, tá bom? Bom, então aqui foram os índios paiaguás que deram licença para poder matá-los. Matá-los por quê? Não deixavam os mineradores trabalharem. Né? Próxima questão? Então vamos lá. A provisão do dia 6 de março de 1702 passou a oferecer condições para a ocupação de novos sítios de mineração descobertos em 34. Cabendo ao tenente-mestre de campo, o comando de uma milícia de 842 soldados. Eita, é soldado pra caramba, hein? Pois é. Qual o nome desse general? Letra A, Manuel Reis de Carvalho. Letra B, Rosa Luxemburgo. Letra C, Justino Fonseca. Letra D, Miguel Reis. E letra E, João Cipriano. Bom, aí está pedindo o nome desse general. É ele que vai estar à frente do comando dessa milícia. Inclusive, vão matar, vão apreender, vão aprisionar 266 índios, mais precisamente,
266 índios. E vão matar mais de 600 outros índios. Nós estamos falando, claro, isso aí, estamos falando dos índios paiaguás, que será dado a autorização para matar esses índios que estavam tocando terror e pânico na região de Cuiabá e Mato Grosso. Quem irá comandar essa milícia é nada mais, nada menos do que Manuel Reis de Carvalho. Ele, sim, estará à frente desse comando. E aí, aluno, nós temos uma questão aberta. Explique como era o trabalho nas minas de Mato Grosso. Bom, durante a aula foi explicado essa informação. Lembra que almocafre, picareta, esses instrumentos bem rústicos, nada a ver. Hoje os caras acabam tirando o ouro, sabe com o quê? Com aquela PC. Pá! Mete lá e tira aquele punhado de terra, joga ali, faz a lavagem e o metal mais pesado acaba indo profundo. Né? Então, explique como era o trabalho nas minas ali de Mato Grosso. Porque lá em Goiás é diferente, tá? No Guaporé também é diferente. Lá na Bahia é diferente. São Paulo também é diferente. Esses pontos que eu mencionei para vocês foram os locais que mais deram ouro no Brasil. Bahia, São Paulo, Goiás, Cuiabá e Guaporé. Tá certo? Bom, era altamente insalubre, provocando aí um rápido desgaste dos trabalhadores e levando à necessidade rápida de uma reposição da mão de obra. Em resumo, o cara morria. Aluno, para tu ter uma ideia, o negro aqui no Brasil, ele vivia em torno, aí, no máximo, 34 anos. Sabia disso? 34 anos. Logo eu teria que repor essa mão de obra. Trazer novos negros que aqui iriam se tornar escravos. Sem contar que essa região, quando fala uma região insalubre, totalmente inapropriada para o trabalho. Sem contar que eu tenho aí a febre amarela, eu tenho a febre tifoide, eu tenho a malária, eu tenho a varíola. Olha, no ano de 1824, a varíola vai varrer o Forte Príncipe. Vocês vão ver comigo quando eu mencionar esse tema com vocês. Tá certo? Então, havia sim a necessidade de repor a mão de obra. E especificamente do negro. Porque era muito mais resistente para o trabalho. Já o índio não. O índio, ele vai ter lá suas particularidades. Então, houve, de fato, um rápido desgaste da mão de obra dos trabalhadores. Então, havia a necessidade de repor o quanto antes. Por quê? Porque o trabalho não pode parar. Vocês viram na última aula também, quando eu falava de Vila Bela, tudo podia faltar, tudo podia parar, menos a extração, o envolvimento, o transporte do ouro. O ouro, sim, deveria chegar o mais rápido possível na Europa. Caso contrário, senhores, não pode. Então, de Vila Bela até Belém, de Belém até a Europa, havia um chão enorme para percorrer. E eu mencionei que o Humaitá era o entreposto comercial. Toda embarcação que subia, ou toda embarcação que descia, tinha que parar lá em Humaitá, para o confisco, o registro do ouro. Mas, infelizmente, acabou a nossa aula. Pois é, eu também estava gostando. Mas aí, vamos nos encontrar na nossa
próxima aula. Então, para vocês, tchau, tchau.